Eu não sei se vocês tiveram tempo para pegar aí 2, 3 minutos e refletirem sobre a situação política do nosso país hoje. E essa é uma situação muito ruim até para Bolsonaro, que vocês sabem, ele não gosta de trabalhar. Mas mesmo para ele, que está já trabalhando pouco, que está ficando cada vez menos com o trabalho, é uma situação muito desconfortável. E eu quero fazer esse panorama atual antes de nós entrarmos nos detalhes sobre a greve dos caminhoneiros e a pressão que Bolsonaro está recebendo por parte desse grupo que lhe foi importante em 2018, porque Bolsonaro surfou na greve dos caminhoneiros naquele ano e conseguiu se projetar também em cima dos movimentos dos caminhoneiros, que agora pressionam o presidente da República e tornam uma situação que já é desconfortável ainda mais desconfortável. E muitas pessoas perguntam aqui no canal, seja nos comentários, ou no Twitter, ou no Instagram também. Meu Instagram é canal Profiléu, caso você queira seguir. Como que Bolsonaro não cai mediante a toda essa situação que ele está encalacrado? Porque assim, nós tivemos a CPI, nós ainda estamos na CPI porque o relatório não foi votado. E muitos dizem que a CPI vai acabar em pizza. Eu discordo veementemente dessa afirmação. E muitos alegam que vai acabar em pizza porque o Augusto Aras ele vai matar no peito, botar embaixo da gaveta e vai engavetar o relatório. Acabando em pizza ou não, vai haver um processo para isso. E quando eu falo processo, não estou falando um processo judicial, estou falando um processo, um fluxo contínuo de atividades que precisam acontecer antes do relatório ser aprovado pelo Augusto Aras, ser aceito ou ser engavetado. E esse processo envolve o próprio Augusto Aras. E aí você pode me dizer o seguinte, olha, mas é claro que o Augusto Aras vai engavetar o processo, porque o Augusto Aras está devendo favores para o Bolsonaro. Pode até ser, porém, há um valor a ser pago para isso. E eu não estou falando de valor monetário, de corrupção, não, estou falando de faturas. Na política nós temos faturas. E o Augusto Aras agora está com o destino de Bolsonaro em suas mãos, porque ele pode aceitar o relatório. Ah, ele não vai ser, mas ele pode. Até o momento dele engavetar, ele pode aceitar. Então assim, se você começar a perceber, o Bolsonaro ele está refém do Augusto Aras. O que é uma situação juridicamente muito desconfortável. Politicamente, o Bolsonaro também não está tão assim, porque ele está preso ao Arthur Lira. O Arthur Lira hoje prende o Bolsonaro a ele. O Arthur Lira ele quer ser o reizinho da Câmara dos Deputados. Tomou uma chapuletada essa semana que perdeu até a noção. Mas o Arthur Lira está sentado em mais de 130 pedidos de impeachment. Se o Arthur Lira quiser levantar assim para soltar um flatozinho, pode escapar um pedido de impeachment e esse impeachment cair na jogada. Ah, mas não vai ser aprovado. Mas existe a possibilidade. Então o Bolsonaro ele está preso ao Aras, ou ele está refém do Aras e preso ao Arthur Lira. Então juridicamente o Bolsonaro está preso, está com problemas e politicamente também está com problemas. Ele não tem muita manobra aí, não tem muito espaço para manobrar. Economicamente também há um problema. Porque nós estamos passando por um momento muito terrível no nosso país. As pessoas comendo lixo, avançando em caminhões de lixo, fazendo garimpo de ossos e pelanca. A fome é uma realidade do Brasil. E Bolsonaro não pode fazer muito para ajudar essas pessoas, mesmo que essa ajuda venha travestida com um interesse eleitoral em 2022. Ele não pode fazer porque o mercado não permite. Temos 2 dias já que o mercado reagiu muito mal com a proposta de furar o teto de gastos. Então, economicamente, o Bolsonaro também está preso. Percebam como que a situação política hoje do presidente da República é ruim. Ele não tem muita manobra para fazer. E eleitoralmente também há um problema. Porque o Bolsonaro, sem o auxílio dos R$ 400, o Auxílio Brasil, como que ele vai conseguir se catapultar para ser um candidato competitivo para 2022? Então não há mais o que Bolsonaro fazer. Bolsonaro já está sem poder. Qual é o poder que ele tem? Quase zero. E aí você vai entender porque Bolsonaro não cai ainda. Bolsonaro não caiu porque ele ainda tem um poder eleitoral, mas ele não vai vencer a eleição, ele vai perder a eleição no primeiro turno possivelmente. Você está correto, é o que as pesquisas apontam, mas Bolsonaro ainda tem uma força grande para eleger deputados. E aí que está a grande questão. Porque o Valdemar Costa Neto, o boy, está querendo furar os olhos, ele está querendo talaricar o PP do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e do Ricardo Barros, para trazer o Bolsonaro para se filiar ao PL. Porque o boy, ele acredita que o Bolsonaro ele ainda tem uma força grande para eleger deputados federais.
E todos esses dissidentes do PSL, os bolsonaristas que saíram do União Brasil, Bia Kicis, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, eles têm uma força grande para fazer com que a bancada do PL aumente em aproximadamente 50%. Essa é o cálculo do Valdemar Costa Neto. O boy, ele acredita que o Bolsonaro ele tem condições de forjar mais deputados, de eleger mais deputados do que o Lula. E aí você vai me dizer o seguinte, olha, mas se o boy apoiar o Bolsonaro e o Lula vencer, como que vai ficar? Meu amigo, se o boy aumentar a bancada dele em 50%, ele vai ter aproximadamente aí de 60 a 70 deputados. 60 a 70 deputados. É impossível você ser oposição com 60 a 70 deputados. Até o Papa, se ele virar presidente do Brasil, ele vai ter que governar com o Costa Neto, porque o poder vai ser muito grande. Então há esse interesse eleitoral ainda no Bolsonaro, não pelo poder dele, mas pela capacidade que ele tem de formar deputados. Então esse é o panorama atual do presidente da República. E para piorar toda a situação do Bolsonaro, há a pressão dos caminhoneiros, que estão ameaçando uma greve, estão subindo o tom e em Minas Gerais já começaram a paralisar. E nós lembramos o que aconteceu em 2018, o caos que foi em 2018 com a greve dos caminhoneiros. E aquele episódio está muito recente na nossa memória, porque se a gente pegar que a gente teve 2 anos aí de pandemia, 2020 e 2021, o ano de 2018 e 2019, eles são muito recentes ainda na nossa memória, porque 2020 e 2021 foram anos praticamente que a gente ficou parado. Então 2018 ainda está fresco. Nós lembramos como que foi aquele transtorno, seja do ponto de vista econômico ou no ponto de vista do nosso cotidiano. Foi um saco, foi um inferno. E eles estão pressionando o presidente da República. O novo risco de Bolsonaro com os caminhoneiros. Reportagem do Matheus Leitão, da revista Veja. Presidente oferece ajuda a caminhoneiros, mas greve ainda pode acontecer e ele fica no fio da navalha. Então olhem só, o Bolsonaro ele já está refém juridicamente do Augusto Aras. Ele já está preso politicamente ao Arthur Lira. Ele está completamente amarrado pela economia. E a popularidade dele cada vez mais se complica, porque ele não consegue fazer nada, já que ele está amarrado, e a popularidade dele cai. Ele vê o caminhar ao abismo e não pode fazer nada. E agora nós temos os caminhoneiros empurrando o presidente cada vez mais para o precipício. E o que Bolsonaro pode fazer? Como eu falei, ele está de mãos atadas. E o pior, que o auxílio de R$400 que o Bolsonaro prometeu que poderia dar aos caminhoneiros não foi aceito. Vamos ler a reportagem do Matheus Leitão do dia de hoje. A decisão de anunciar que vai ajudar financeiramente milhares de caminhoneiros autônomos abre um novo risco para o presidente Bolsonaro. O principal temor agora é de uma nova greve. O presidente anunciou o benefício, mas não sabe de onde tirar o dinheiro para bancar o auxílio. Isso parece um detalhe a essa altura dos acontecimentos em torno do teto de gastos. Só que tem um problema, já que o teto vai ser praticamente furado, o Guedes vai permanecer no governo, né? Ele teve uma reunião hoje à tarde com o Bolsonaro, vai permanecer, até mesmo declarou. Esse valor é pouco. Os caminhoneiros não querem aceitar. Então mesmo que consiga furar o teto de gastos, os caminhoneiros estão reclamando de ter apenas R$400. Líderes dos caminhoneiros já afirmaram que 400 não seria suficiente e não ajudam em nada, já que Bolsonaro disse que vai dar dinheiro. Logicamente os caminhoneiros vão querer mais. O diesel continua subindo. Cada vez que subir, eles podem pedir um novo auxílio. Além da greve, outro perigo é o governo abrir uma frente de gastos enorme para subsidiar o diesel do transportador autônomo. Por mais que a ajuda pareça justa por um lado, por outro lado é um subsídio a combustível fóssil em meio a uma crise econômica e o pior climática. E aí nós temos aquele evento que vai ocorrer em Glasgow, na Suíça. Oh meu pai, me fugiu o nome. Caramba, cara, me fugiu o nome da bandeira azul, cara. Nossa, cadê o nome aqui? Tem o nome do país. O Brasil jogou contra eles na Escócia, cara. Nossa senhora, fugiu o nome do país. A Escócia, o Brasil jogou contra eles na estreia da Copa do Mundo 98. César Sampaio faz um gol de cabeça. Enfim, vai ter esse evento em Glasgow, na Escócia. E é um evento climático, então mais pressão internacional em cima do Brasil, que já está pressionado por conta do relatório da pandemia, que repercutiu mal nos jornais internacionais. Então assim, é muito problema para Bolsonaro. Ele está ficando cada vez menos com poder, a situação dele fica cada vez mais complicada e ele se torna cada vez mais um fantoche eleitoral para eleger deputados federais. E até o ano de 2022 nós vamos ter que aguentar esse encosto na presidência da República porque nós não tivemos a capacidade de tirá-lo quando deveríamos ter tirado. E quando nós deveríamos tê-lo tirado?
em 2020, no ano passado, quando começaram os movimentos populares das torcidas de time de futebol e também dos entregadores de aplicativos. Perdemos a chance, oportunidade perdida, não volta atrás. Mas esse é o panorama geral, mais problemas para Bolsonaro, que todo dia esses problemas acabam se avolumando. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.